É o sonho da minha vida, não precisar falar de Miles Turner e John Collins, porque eu sinto que faz, sei lá, quantos anos a gente tá falando do Miles Turner e do John Collins sendo trocados? Faz muito Uma tempo. vida e não acontece nunca. Começa a ficar desesperador. E no caso do Miles Turner, eu acho que ele tá aí nos boatos de troca é particularmente cruel, porque é a temporada em que ele finalmente conseguiu jogar sem os Sabonis e é a temporada em que ele finalmente desabrochou, em que ele se consolidou como aquilo que a gente imaginava que ele seria. Agora ele é de fato um protetor de aro, que arremessa bola de 3 pontos e que finaliza jogadas. Participa de pick and roll, tá lá dando corta-luz e recebendo um passe depois, que é uma coisa impensável no mundo quando ele tinha que conviver no mesmo garrafão que o Sabonis. Era só muito apertado. Se eu fosse o Pacers, eu só pensaria num bom número de renovação de contrato com ele, quantos milhões daria certo e bora ficar com ele. Ele ainda é jovem. Eu acho que se fosse para ter trocado, tivesse trocado nos últimos 3 anos. Agora não é a hora. E eu acho até que ele tá valendo menos em questão de troca. Não necessariamente, né? Depende muito, mas o contrato tá acabando. O contrato tá menor. É que eu acho que finalmente todos os times da NBA viram o que ele é capaz de fazer. Agora o Miles Turner é literalmente um jogador que qualquer franquia da NBA se beneficiaria de receber. Qualquer uma, não. Por quê? O Kings vai jogar com o Sabonis? O Kings não. Todas as franquias menos o Kings. Eu teria um papel bem específico pro Miles Turner. No ataque, você não pode ser outro jogador que fica operando da cabeça do garrafão. E você tem que ter um bom jogador de pick and roll. Faz sentido. Um bom armador capaz de criar essas jogadas. Que vai acionar ele nos lugares certos, ao passe certo. Porque ele só se tornou esse jogador também com o Haliburton. Acho que tem o fator do Sabonis não estar no garrafão, tem o fator do Haliburton dar os passes. Mas é isso, o Pacers descobriu o jeito de usar ele. Agora fica. Ele ainda é jovem o suficiente pro Pacers, que claramente tá em reconstrução e vai se focar no draft, poder mantê-lo e ele tá na mesma janela temporal dos outros atletas. A ideia de trocar o Miles Turner seria contraintuitiva, mas teria a intenção de perder mais. O Pacers, nesse momento, seria pior sem o Miles Turner e talvez seja alguma coisa que o Pacers quer fazer. Mas já tá muito tarde. Já foi. E tradicionalmente, historicamente, o Pacers é um time que não gosta de perder de propósito. Eles não gostam de se focar no draft, eles são um time que gosta de estar o tempo todo competindo. Eu ficaria bem surpreso se fosse nesse momento a ser trocado. Eu também acho. E o John Collins? O John Collins é outra história. O John Collins eu acho que tem mais chance dele ser trocado. Ele não tá sendo tão utilizado assim, não é a melhor temporada dele, pelo contrário. E o Hawks não tá dando tão certo quanto eles sonhavam quando eles fizeram aquela troca pelo DeJounte Murray. O Hawks tem muito mais coisas gritando a gente vai se mexer do que o Pacers. E aí, quando o Hawks se mexer, o mais provável é que o John Collins esteja envolvido. Eu acho o John Collins muito bom. Quem escuta Bola Presa há muito tempo sabe que eu sou um fã. Eu acho ele excelente no pick and roll. Ele é um parceiro muito bom para armadores como o Trae Young. A questão é que o que ele faz é ligeiramente redundante no Hawks. Porque o principal parceiro de pick and roll e de ponte aérea do Trae Young é o Capela. Porque eles já têm jogadores de garrafão que comem os minutos do John Collins, porque ele não é um grande protetor de aro e o Hawks sente muita falta disso. E o Hawks claramente sente falta do Huerter. Sente falta de ter arremessadores de 3 pontos que o John Collins faz, mas não é um especialista. Gente se mexendo sem a bola, né? Movimentação ofensiva. Eu acho que esse tipo de jogador é muito mais importante para eles do que é o Collins hoje. Acho que eles precisam de jogadores piores que o John Collins, mas mais de um e que sejam úteis em outros lugares da quadra. Também acho. E o John Collins, por sua vez, é tão jovem, tão promissor, tão bom no pick and roll, que qualquer time muito ruim, jovem, deveria dar uma chance para ele. Ele é meio caro só, né? Ele é caro. Ele já assinou a extensão de contrato dele. Ele tá ganhando 23 milhões e meio nessa temporada. Ele ganha 25 na próxima, 26 em 24, 25. E na temporada 25, 26, ele tem uma player option. Quer dizer que ele decide se vira free agent, continuando o contrato. Ou seja, ele é jovem e tem um contrato longo. Faz sentido para qualquer time lá do fundo da tabela. Times que, inclusive, tem bastante espaço salarial. Rockets, Spurs. Até o Thunder poderia sonhar com ele. O Spurs foi um time bastante comentado no John Collins nos últimos anos. Acabou nunca rolando. Ele acabou não sendo envolvido na troca do DeJounte Murray. Então eu acho que não vai acontecer agora. E acho que o Hawks perdeu um pouco de paciência com o John Collins, porque ele é bom, mas ele nunca explodiu, ele nunca se tornou uma estrela como o Trae Young. Mas outras equipes mais jovens do que o Hawks podem querer dar essa chance para ele.
Mas de todas as especulações que eu vi envolvendo o John Collins, a que eu acho mais interessante são as especulações envolvendo o Phoenix Suns. De que o Phoenix Suns estaria interessado no John Collins na troca do Jay Crowder. E aí perguntaram pra gente no pré-podcast sobre o Suns fazer alguma coisa, e o Suns tem um caso muito interessante, né? É um time muito ambicioso, que sabe que pode ser muito melhor do que tá sendo essa temporada. Mais do que isso, né? Eles deveriam estar sendo muito melhores. Por causa das lesões, estão lá atrás. Eles estão 17 milhões acima do limite de multas do Luxury Tax e 10 milhões é o salário do Jay Crowder, que não pisou em quadra porque não quer. Então não faz sentido pro Suns não trocar o Jay Crowder. A questão é achar a melhor troca possível. E o John Collins seria um bom parceiro de pick and roll para Booker e Chris Paul, um bom jogador para a posição 4, que é onde jogava o Jay Crowder, uma opção de pivô mais baixo, é jovem o bastante para jogar os próximos anos ao lado do Booker, mais experiente o bastante para você colocar num time que quer ir longe nos playoffs. Acho que tudo grita aí que funciona, tirando talvez a parte do Atlanta Hawks. O que o Hawks quer pelo John Collins? A ideia do Jay Crowder é complicada, porque supostamente ele chegou a um acordo com o Suns de que era melhor que ele não se apresentasse, já que ele seria trocado. E aí, isso foi antes da temporada começar. Antes da temporada sequer começar. E aí começou uma pressão dos próprios jogadores do Suns, dizendo que era um desrespeito com o Jay Crowder que ele não estivesse pisando em quadra. O desrespeito não é exatamente ele não estar pisando em quadra, porque parece que o Jay Crowder mesmo não queria. A questão é que ele ainda não foi trocado. E tem outra dificuldade do Suns, que é a parte da liderança, né? Porque teve a suspensão do antigo dono, ainda atual dono do Phoenix Suns. Ele foi suspenso, mas ele ainda é o dono. Ele colocou à venda, achou um comprador, mas a compra não foi finalizada. Então tem o dono suspenso, o dono em exercício e o novo dono que já acordou o valor lá de 4 bilhões de dólares, mas que ainda não assumiu, porque tem toda a burocracia dos outros donos aprovarem, etc. E pelo jeito, precisa da aprovação dos três. Porque mesmo suspenso, o dono do time, ele pode dar palpite e vetar uma troca se ela passar, acho que de 9 milhões de dólares. Não é possível. E o salário do Crowder tá nisso. Surreal. Então tem que passar por uma série de pessoas diferentes para poder permitir uma troca. Tá aí, tá explicado por que essa troca ainda não rolou. E o Jay Crowder tá lá. Isso pode ser um problema, especialmente quando ir chegando perto da data limite. Que imagina se deixa pra fazer no último dia. Quando você chega perto da data limite, você tem que trocar em questão de segundos. Imagina os caras com 8 telefones, assim, ligando pra 3 donos diferentes, o manager do outro time, que tem que ligar pro dono dele também. Não, e lembrando que um dos donos, que é o ex-dono, mas ainda é dono, tá com raiva de ter que ser ex-dono. Ele não queria ter que vender. O Robert Sarver não queria vender o time, ele foi só punido pela NBA por uma série de absurdos que fez e falou. E ele foi punido com a obrigação de vender um time e ganhar 4 bilhões de dólares. No caso dele, ele não foi forçado a vender o time. Ele acabou chegando nessa conclusão de que era a melhor saída. Ele foi suspenso e só tinha um climão e, putz, vou ter que ganhar 4 bilhões de dólares. Tá evitando a torta do climão. Pra sair desse climão. Mas a questão é que ele vai ganhar esse dinheiro, não importa o que seja. Ele pode ser simplesmente ressentido, atrapalhar tudo que ele puder. Mas é que seria constrangedor não ter usado o cara, que o Jay Crowder não é mais o mesmo, mas tava defendendo bem ali numa temporada era titular atrás. Até o ano passado no time que teve a melhor campanha da NBA. Se você não usa, é porque há um acordo para troca. Se você não usou a temporada inteira e aí não troca, aí é só maluquice. E acho que essa troca do Jay Crowder, se bem feita, mesmo que não seja pelo John Collins, só seja uma boa troca. Isso, o Jay Crowder precisa ir para algum lugar. Uma boa troca que traga jogadores que eles possam usar e o resto do elenco ir se recuperando das lesões, e aí a gente pode voltar a ver aquele Suns do começo da temporada que foi bem de verdade. Do ponto de vista de receber John Collins, seria excelente, de fato, pro Suns. O que eu acho que pode ser interessante nessa troca é que o Suns tem várias escolhas de primeira rodada. Eles são donos das próprias escolhas por anos a fio. O que é muito raro na NBA hoje em dia. E o Hawks abriu mão de muitas escolhas de draft na troca do DeJounte Murray. Então poderia ser uma troca, se fosse envolvendo o Suns, pensando em recuperar algumas escolhas de draft, que é importante não só pensando no draft, mas em outras trocas. Claro, é moeda de troca. Então o Suns tem pelo menos uma coisa que o Hawks pode se interessar. Escolhas de draft. A gente tem que entender, o Hawks é um time que está dando passos grandes para trás, é um time que piorou nas últimas temporadas.
adicionou uma jovem estrela e piorou ainda mais. Então, eu ficaria bem surpreso se o John Collins não fosse trocado. Eu acho que dessa vez vai, e eu vou estourar champanhe quando acontecer. E eu nem bebo champanhe. É só porque a gente nunca mais vai ter que falar de uma troca do John Collins. Só pra estourar, só fazer barulho, pra irritar meu vizinho.